Muito boa tarde a todas e a todos. Nós estamos a dar início, esta é a sessão inaugural de mais um ciclo de conferências de maio deste ano, e tendo em consideração a efeméride que nós celebramos nesta altura, sendo esta a primeira conferência, quero começar por homenagear os fundadores do Centro de Reflexão Cristã e todos aqueles que ao longo deste tempo todo foram dinamizando as atividades do CRC, fazendo com que rejuvenesça e que esteja cada vez atenta a responder os problemas atuais que se põem em cada momento. Tenho que agradecer particularmente a equipa da Inês Espada Vieira, que têm sido incansáveis na dinamização durante esta direção que eles assumiram. Nós, para este debate, temos o tema Povo de Deus, Povo de muitos rostos. Como a Inês já disse, em tempos muito atrás chegou a ser também o tema de uma conferência, de um ciclo de conferências de maio. Nós este ano vamos retomar este tema enquadrado nas circunstâncias e no momento histórico que o mundo e o país vive nesta altura. E para debruçar sobre esse tema, povo de Deus, povo de muitos rostos, quero partilhar convosco que são muitos os questionamentos que me veem à cabeça, mas sobretudo ao coração, quando tento pegar neste tema. E eu, como disse, tentando interpretar bem aquilo que é a minha função de moderador interveniente, propus aqui partilhar um conjunto de interrogações aos nossos oradores e à Assembleia em particular, e a mim própria, quando me chegar também depois a minha vez, lá para o fim, se houver tempo de dizer algumas coisas. Portanto, começando a propósito do conceito de povo de Deus, socorri-me, como não podia deixar de ser, das sábias reflexões do nosso querido e saudoso Papa Francisco. E fui buscar na sua primeira exortação apostólica, em 2013, a alegria do Evangelho, onde ele afirma, eu cito: ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com um grande projeto de amor ao Pai. Povo de Deus, a igreja, sobretudo a partir do Novo Testamento, e um projeto de amor por Deus. Eu acho que foi sempre isso que me atraiu, esta ideia de um Deus que caminha ao lado do seu povo, na história concreta do seu povo, que o convoca, obviamente, que o interpela, que lhe oferece a salvação, obviamente, como filhos, e mediante propostas que ele nos faz para aderirmos a essas propostas. Portanto, esta citação que eu disse agora é exatamente da alegria do Evangelho, o parágrafo 114, e o que nos diz que, relativamente ao nosso tema, que o povo de Deus é um sujeito coletivo de fé. Não são pessoas individuais, concretas, cada um... Não. É um coletivo de fé cristã e que é vivida, a fé cristã é vivida em comunidade, com compromissos mútuos e missão coletiva.
E assim sendo, eu começo por lançar logo a minha primeira interrogação, que tem a ver com o próprio significado da pertença ao povo de Deus. Eu sei que esta questão de pertencer ao povo de Deus, durante uns tempos na minha caminhada de maturação, de fé e disto, muitas vezes, com o que vejo ao meu lado, vi e vivi as diferenças, e eu perguntava, pertencemos mesmo todos a este povo, a esse Deus, a este projeto de amor? É para todos nós? Não exclui ninguém? Portanto, esta questão que vos deixo é de saber quais são, depois de saber a questão desta pertença, também saber quais são as implicações que tem para nós comunidade, nós que professamos a fé cristã, mas nós sabemos que o cristianismo, não, nós somos apostólico romano, mas tem várias outras. Pronto, e temos aqui o Bruno, que depois me falará disso, e porque é por isso é que eu pergunto, que implicações que isso tem para nós, essa pertença? A nível espiritual, social e político. Por que não político? Que implicações é que tem para nós essa pertença a esta comunidade? Relativamente ao segundo inciso desse tema, que é povo de muitos rostos, continuo sempre com a alegria do Evangelho, desta vez reportando-me ao parágrafo 115, onde se diz que este povo de Deus encarna-se nos povos da terra, cada um dos quais tem a sua cultura própria. Portanto, o Papa Francisco nos diz aqui, claramente, é que o povo de Deus tem muitos rostos e que se encarna nas muitas culturas e mais, e ele diz-nos mais, denuncia a injustiça de pensar em um cristianismo, cito, cristianismo monocultural e monocórdio. O que me leva, já agora, a esta segunda interrogação. O povo de Deus pode ser identificado com algum grupo específico, tais como pobres, minorias étnicas, trabalhadores migrantes, pessoas marginalizadas? E que implicação espiritual, sociológica ou política tem terá, supomos que sim, essa identificação? Eu sei que estas interrogações e inquietações que eu vos lanço aqui têm implicações muito práticas nas situações concretas das pessoas. Por exemplo, as questões das desigualdades, das minorias, das pessoas migrantes, pessoas que vivem em situação de pobreza, de exclusão social, entre outras situações que todos nós aqui conhecemos e que poderíamos elencar, sempre escolhi estas. Estas situações de miséria requerem solidariedade, requerem justiça social, exatamente em nome da nossa fé, em nome da fé cristã e os valores humanistas. Isto leva logo à terceira e é a última questão, que é em que medida a fé cristã nos impulsiona hoje a alguma forma de ação transformadora que o mundo, este nosso mundo, tanto clama.
nós não podemos ignorar. Os preconceitos existem. O racismo existe. A xenofobia existe. A intolerância, mesmo a intolerância religiosa, existe. E que se tem manifestado em tantos lados, sobretudo na Europa cristã, o que contrasta com a tradição humanista cristã destes países. Eu, antes de passar a palavra aos nossos oradores, queria só terminar com um pensamento do Papa Francisco, que vem aqui neste meu manual, que é muito interessante e que eu nunca largo. É um pensamento que é para todos os dias do ano. Cada dia do ano há um pensamento e é a minha reflexão matinal, e cada ano que leio um desses pensamentos chego a conclusões tão diversas e tão distintas. Ninguém pode pegar nisso, porque está de tal maneira rascunhado, escrito. E este livro é prefaciado pela Áurea Miguel. Também tive a oportunidade de dar uma entrevista e que eu admirei imenso como pessoa. E então o pensamento para o nosso dia de hoje dizia: não nos podemos permitir ser ingênuos. A sombra de uma nuvem de desagregação social espreita no horizonte, enquanto interesses diversos jogam o seu jogo, alheios às necessidades de todos. Tem mesmo a ver com esta questão do povo de Deus, povos de todos os rostos, mas todos iguais, todos diferentes, e como é que nos vamos, dentro deste conjunto, seguir a nossa fé, sermos aquilo que somos e aquilo que somos interpelados a ser. Eu vou começar por passar aqui a palavra ao... Eu vou passar a palavra ao Bruno Oliveira. Bruno Oliveira é um jovem, vai ajudar-nos aqui, 42 anos, é mediador intercultural no hospital na unidade local de saúde de São José, e onde trabalha já há 20 anos. É o primeiro, é pioneiro nesta área do mediador dessa instituição na área de saúde, que é tanto a nível nacional e também na área, todo o nível nacional, não é só nesse hospital, mas a nível nacional, na área da saúde. Fez a sua formação certificada de mediador sociocultural através da Obra Nacional do Pastoral dos Ciganos em Lisboa e integra a Comissão da Diversidade e Inclusão existente na atual unidade, na atual ULS. É de referir também que ele é presidente da direção da Associação Intercultural Cigana, sediada em Carnide e que foi fundada em 2022. É a primeira associação cigana em Portugal, com foco na saúde, e desenvolve ações para o bem-estar e a igualdade de acesso aos serviços de saúde para a comunidade cigana. Eu li uma entrevista do Bruno, em que ele diria que gostaria que esta função não existisse. Caiu muito. Bruno, tem a palavra para nos dizer o que vai na onda. Primeiro de tudo, quero agradecer por este convite, foi-me interessado. Eu não sou doutor, mas a minha mãe me
Deus tem sempre foi uma pessoa que profetizou isso na minha vida, mas vou falar de uma linguagem mais espiritual e hoje, porque eu sei que vocês me entendem, e hoje estava no hospital a falar com alguns colegas meus e eu na brincadeira estava a dizer, hoje vou-me despir, e ele disse assim, vais fazer a tua apresentação todo nu? Sim, mas não é de uma forma literal, eu vou-me despir a minha capa de mediador, vou despir a minha capa de presidente em si e vou mostrar realmente o Bruno que realmente sou aos olhos de Deus quando estou no meu particular e na minha vida pessoal, e gostava de partilhar convosco o impacto que teve desde criança, de ter rendado, ter uma vivência com o amor de Deus, com o amor de Cristo, porque para mim e na minha perspectiva, e isto é sempre a minha perspectiva que eu tenho, ser cristão é mais do que um nome, é mais do que uma igreja, mais do que uma comunidade, é uma vivência e um relacionamento pessoal com Deus todos os dias. A minha caminhada de fé cristã é uma trajetória marcada por momentos de descoberta, de afastamento e de reencontro com o amor incondicional de Deus. Como já dissemos aqui, sou Bruno Oliveira, português de etnia cigana. Nasci em Lisboa e cresci na freguesia de Carnide, mais precisamente no bairro Pato Cruz. Um lugar que sempre fez parte do meu percurso de vida. Desde muito cedo, por volta dos 3 anos de idade, comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, na Pontinha, que é no concelho de Odivelas, um dia à escola dominical, para aprender aquelas historinhas da Bíblia, e onde foi lançada a semente do Evangelho da Palavra de Deus no meu coração, porque a própria Bíblia diz que nós devemos ensinar o caminho à criança para quando ele for mais velho não se desviar dela. A minha fé foi crescendo e se fortalecendo até aos 12 anos. No Natal nós sempre dávamos tipo uma poesia, uma participação, e houve uma vez que o mesmo poema que ia dizer outro menino também ia dizer, então eu tive que dizer uma poesia que foi um verso alternativo que eu guardei até hoje, com 3 anos. A Igreja Católica tem os padres, nós temos os pastores, e o pastor disse ao meu ouvido, vais dizer assim, eu sou pequenino como um botão, mas tenho Jesus no meu coração, e ficou até hoje. Ou seja, somos tão pequeninos, mas temos dentro de nós um Deus eterno e muito grande, que convém que nós diminuamos e que Ele cresça a cada dia na nossa vida. Pronto, fui percebendo o porquê de Jesus ir àquela cruz, o plano salvífico para a humanidade, mas por volta dos 12 anos afastei-me um pouco da vida espiritual e entrei numa fase de busca de questionamento sobre a existência de Deus, o porquê de tantas religiões, o porquê, o sentido da vida, a questionar a fé que me tinha sido transmitida até aos 12 anos, e também muito pelo sistema de ensino que nós temos, porque muitas vezes o sistema de ensino que nós temos leva-nos mais para a vertente mais ateísta do que para aquela que é cristã, e pondo em causa a fé das pessoas. Isso fez-me questionar, o que durou até aos 18 anos, e nesse período encontrei-me como um filho pródigo, experimentei muitas desilusões na vida, conheci um mundo marcado pela hipocrisia, pela maldade. Eu com 17 anos estava no primeiro ano do curso de técnico psicossocial, nunca tinha chumbado, porque quando eu estava na escola dominical eu estava na segunda classe e chumbei.
Isso foi uma tristeza muito grande para mim. E a palavra a história que tinha sido dada pela minha professora de escola dominical foi que Deus tinha dado sabedoria a Salomão e que foi o homem mais sábio na face da terra. E então eu fui para o meu quarto chorar, com 7 anos, para aí, a dizer: Senhor, dá-me sabedoria como tu deste a Salomão, e a chorar, porque estava muito triste por ter chumbado tanto. E no outro domingo foi a continuação da palavra sobre o rei Salomão. E aí Deus já falava comigo. E falou comigo que nunca ninguém iria ter uma sabedoria como Salomão. Então eu fui para o quarto chorar outra vez, falar com Deus, a dizer: Deus, não me deixes então a sabedoria como deste a Salomão, mas dá-me um bocadinho de sabedoria como deste a Salomão. E então, eu a partir daí nunca mais chumbei. Até ao 11º ano, mesmo depois de ter sido operado a um tumor no maxilar e ter 2 meses faltando à escola, mas eu no internamento estudava, e quando cheguei à escola estava mais avançado do que os meus próprios colegas que estavam a frequentar a escola. Então desde aí eu vi que Deus estava a trabalhar na minha vida. E fui até ao 11º ano, porque aquilo que Deus dá, Ele não tira. Mas todos os nossos caminhos têm uma consequência. E como eu estava afastado dos caminhos de Deus, eu ia para as discotecas, eu bebia, estava desconectado das coisas de Deus, digamos assim. E às vezes, já mesmo perdido bêbado, sentava-me assim no sofá e ouvia a voz do Espírito Santo a falar comigo: o que é que tu fazes aqui? O teu lugar não é aqui. E eu, pronto, na altura dava-me aquele arrependimento, dava-me aquela tristeza, mas no outro dia estava a fazer o mesmo. Até que a minha mãe foi diagnosticado um tumor na cabeça, e um médico disse que era muito difícil a operação, e se essa a operação podia correr bem, mas não conseguiam tirar o tumor por completo, porque estavam num sítio muito, muito sensível. Então nós pedimos oração a todas as igrejas para orarem pela minha mãe. E eu estava já no 11º ano, que era o 2º ano do curso, mas estava é o 2º ano do curso, são 3 anos equivalente ao 12º. E as coisas começaram a correr mal, porque a minha mãe era o alicerce da casa, foi sempre aquela pessoa que me deu o apoio. O meu pai sempre foi importante, mas a minha mãe era diferente, era um apoio diferente. E faltou-me esse apoio. E não havia os apoios que existem hoje, de rendimento social de inserção, as bolsas. Eu entrei numa pobreza extrema que não conseguia estudar. Isso para mim foi muito, muito triste, foi muito doloroso, porque o meu sonho, que foi metido desde pequenino, era ser doutor, não é? E ter que desistir e ir para as feiras foi muito difícil. E quando eu digo aqui no meu texto, porque eu não gosto de ler, olha, eu não vou ler. Mas depois podem ler a Confissão Cristã, vamos explicar. Eu senti a hipocrisia daquelas pessoas que diziam que vamos fazer aqui um congresso porque queremos estimular a literacia nos ciganos, o abandono escolar. Foi aquelas pessoas que eu bati na porta e todas viraram a cara, foram todos aqueles que disseram: temos pena, mas não podemos fazer nada, e que pronto, e já tinham o 9º ano, já era muito bom, porque um cigano ter o 9º ano naquela altura já tinha os meninos olímpicos. E eu fiquei muito triste, fiquei muito desiludido com o mundo, fiquei triste com o mundo. Disse assim: estou farto de desejar a comida dos porcos, estou farto dos falsos amigos. Eu sei que há um pai de amor, com amor incondicional, de braços abertos para me receber. Foi isso que eu fiz, entreguei-me nos braços de Deus, porque eu sabia que este mundo, quando eu digo mundo, não é mundo, é mundo, sociedade,
no mundo que nós vivemos, que não tinha nada de bom para me dar. E sabia que havia um pai que tinha um amor incondicional, cheio de misericórdia para receber nos seus braços e que tinha muitas coisas para me dar, muitas promessas para me dar. E esse amor e essa misericórdia foi-me transformando de dentro para fora. E começou uma nova etapa na minha vida, onde eu pude ver o agir de Deus de uma forma concreta, sobretudo na minha vida profissional. A porta da formação como mediador sociocultural na Obra Nacional Pastoral dos Ciganos em Lisboa abriu-se, através dessa instituição que nunca me discriminaram por ser cristão evangélico. E é tão importante nós termos a fé quando nós estamos nas dificuldades, porque nós temos como caminhar sobre as águas. E como é que nós caminhamos sobre as águas? Alicerçados na palavra de Deus. Jesus disse: se tu és Jesus, tu és Cristo, faz-me caminhar sobre as águas. Então, a minha fé se alicerçou na palavra de Deus. E, como eu estudava a Bíblia, esforçava-me para estar em comunhão com Deus, eu lembrei-me quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, acho que foi um sítio que era Piairote, né, que se chamava, tinha o faraó atrás, as muralhas, as rochas de lado e o mar à frente. E lembrei-me daquela palavra que está em Apocalipse, que diz que Deus tem a chave de Davi, que é a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que fecha, ninguém abre. O que aconteceu ali foi exatamente isso. Então eu sei, Deus, que tu tens uma chave para me abrir a porta para o mundo profissional. Isso aconteceu. Usei a minha fé e a chave, que era a palavra, e a porta abriu-se. E sempre fui muito bem recebido na Obra Pastoral dos Ciganos, sempre me respeitaram, sempre me apoiaram. E fui muito abençoado por eles. Mais tarde, no final do curso, tive a benção de ser recebido com respeito e acolhimento no Hospital de Dona Estefânia, graças à intervenção do Padre Carlos Azevedo. Mesmo com as nossas diferenças doutrinárias, ele sempre me mostrou o respeito pela minha fé, mostrando que o amor de Cristo transcende barreiras e diferenças. Essa experiência reforçou ainda mais a minha convicção que Deus é um Pai amoroso que nos chama para viver em comunhão, respeito e esperança. Hoje posso afirmar que a minha fé cristã é a minha força, o alicerce do meu caminhar, que me dá coragem para enfrentar os desafios da vida, esperança para acreditar num mundo melhor e humildade para servir ao próximo com amor e dedicação. A minha história prova de que, por mais que os caminhos sejam difíceis, o amor de Deus sempre nos chama de volta para casa, onde encontramos paz, perdão e vida em plenitude. E só quero dizer uma coisa também, que a palavra tem muito poder. A palavra, aquilo que a gente profetizamos para os nossos filhos, a palavra positiva sempre no meio. Porque houve lá uma senhora que não gostava muito dos ciganos. Ela era católica, mas ela não gostava muito dos ciganos. E como eu fui pioneiro nesta área, como a Romualda falou, e não havia uma vestimenta para mediador. Então a bata amarela era das voluntárias, a bata branca era dos médicos. Eu depois tinha a batina do padre também. Eu tinha 50 e tal quilos porque a minha nutrição também, a minha alimentação era das melhores. Eu não me envergonho disso porque já foi ultrapassado e Deus já me deu vitória. Eu digo isto para a glória de Deus. Então, estavam a decidir entre com a assistente social, com o padre Carlos, qual é que era a vestimenta que eu havia de vestir. E aquela senhora muito revoltada por ver ali um cigano, disse: ele veste esta bata amarela, que era dos voluntários. E o padre Carlos disse: mas essa bata é de mulher. Ele com aquela magreza toda e com estas curvas todas, nem se nota a diferença. E eu só para mãe disse assim: o sangue de Jesus tem poder, porque é a minha arma de guerra para repreender o mal e ter o fruto do autocontrole, da temperança dentro de mim, no espírito, para repreender toda a influência contrária. E eu era para responder uma palavra mais dura e Deus disse:
não respondas, que eu sou o teu advogado e se eu trouxe-te a ti aqui não foi para seres confundido nem envergonhado, mas é para que o meu nome seja glorificado. O padre Carlos disse, não, eu deixo esta bata branca. E a senhora muito indignada, agora só falta se chamar doutor. E eu para mim disse assim, amém, aceito pela fé. E ele tentava lhe perguntar aqui a chave do teu gabinete onde tu te vestes. E eu, tudo engraçado, ia com a bata, ainda havia aqueles telemóveis antigos, vem um senhor de não sei lá por dentro, ó, Sr. Doutor, tem horas que me diga? Eu disse, tenho sim, senhora, são umas 15h30, porque Deus usa até às vezes aquelas pessoas que não nos querem o bem, para profetizar o bem na nossa vida, não é? Então, a importância de nós termos fé e sempre profetizar o bem na nossa vida e, como dizemos na nossa igreja, eu agradeço esta oportunidade e palmas são louvores para Deus. Muito obrigada, Bruno. Precisamos de mediadores desses, porque quando... Também. E alguns padres. E alguns padres. Eu quando... Muito excepcional. É muito mesmo. É muito excepcional o Padre Carlos. Ele queria que eu fosse pastor à força. Ele é também um padre muito excepcional. Sim. E é isto, nós, para que mediadores, se falarmos com o coração e com a alma, não chegamos a todos, precisamos de alguém que me dê o meu coração ao coração do outro, da forma como ele falou. Foi assim que eu quis mais ou menos ler aquela afirmação que ele fez. Agora eu vou passar a palavra ao nosso querido Silvino Dias Ruivo, que eu quase que não quis apresentá-lo, porque eu acho que Silvino não precisa de apresentação, porque todos nós aqui o conhecemos, mas não podia tirar o meu trabalho e o meu papel, que temos que o fazer, porque hoje estou nessa veste. Portanto, eu digo-vos que Silvino é doutorado, tem a licenciatura e doutoramento em Socioeconomia de Recursos Humanos pela Universidade do Instituto Superior de Ciências Sociais e... Só economia, recursos humanos, não. Pois, mas depois eu tenho mas um abrange, conjunto de experiência, abrange, porque a nível da experiência eu vou ter consultoria de gestão, tenho auditoria no capital humano das organizações, certo? Tenho na área de seleção de quadros superiores e intermédios, planeamento de carreiras profissionais, métricas de avaliação e, como já disse, ele é consultor na área de administração de empresas. Ele é dos nossos sócios mais antigos, por isso é que eu diria que Silvino carece de apresentação. Eu passo-lhe então a palavra. Obrigado. Já agora uma pequena nota, além da economia, como eu vou professor do ISEG, eu sou aposentado do ISEG, de facto, estou aqui também, mas não numa perspectiva mais de teologia. Também tenho um curso superior de teologia e de ciências sociais e políticas. Portanto, sou daqueles tipos da moda antiga que estudava tudo e certamente sei pouco ou nada. Na verdade, o testemunho aqui deste nosso amigo é uma das melhores lições de vida que eu ouvi na minha vida. É uma das melhores lições de vida. Obrigado. Por outro lado, esta a introdução há pouco da nossa querida Romualda já era isto, já bastava, não é? Agora, de facto, eu saí um pouco neste tema tão importante de o povo de Deus, um povo de muitos rostos, saí um pouco da sociologia, da economia e centrei-me e dali-me da minha reflexão teológica. Estava a ser um bocado chato, mas é mais na profundidade, ou procurei, teológica.
A Constituição, portanto, é na Constituição Apostólica Lumen Gentium que se define a Igreja como povo de Deus. E a Constituição diz que é um povo, estou a citar, unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto levanta uma questão interessante e importante, que eu vou aqui rapidamente passar e desenvolver, que é a questão, mas esta definição da Lumen Gentium não reduz o povo de Deus aos cristãos? E os outros povos que têm outra fé, ou que não têm fé e têm outras culturas, não são também eles obras da criação, filhos de Deus e povo de Deus? Que de alguma maneira, por meios diferentes de nós, também o procuram e também o glorificam, sem ter a consciência de que o estão a glorificar? Portanto, é uma questão que devemos refletir todos, não é? Portanto, neste aspecto, eu sou aqui um pouco herético. Isto é, o povo de Deus não é só com uma igreja Lumen Gentium, na altura, vamos lá ver, na altura do Vaticano II, compreendo que os assessores teológicos dos cardeais, dos bispos, do sínodo, já foi um grande avanço fazer esta definição de povo de Deus. Mas temos que reconhecer que lá para cá já há muito mais investigação teológica que nos permite dizer que o povo de Deus tem muitos rostos do ponto de vista cultural dentro da Igreja Católica, que se define como povo de Deus, mas tem outro rosto e ele também se define noutras culturas e noutras parágrafos. Eu começo por citar um salmo com que vou terminar daqui a pouco, que é o Salmo 2, é um salmo profético, é um salmo que foi escrito cerca de 820 anos antes de Cristo, e que em 2 ou 3 versículos diz isto: vou proclamar o decreto do Senhor. Desculpa, eu emociono-me com a palavra de Deus. Peço desculpa. Ele disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e dar-te-ei as nações como herança. Veja, 800 anos de Cristo, eu te darei as nações como herança. Portanto, não um povo e uma nação, mas há nações no Antigo Testamento. A Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, o significado de povo e de nação, onde aparece, estes termos aparecem centenas de vezes, conjuntamente, quer no Novo e Antigo Testamento, aparece centenas de vezes, na minha investigação 183 vezes, mas certamente há mais. Do ponto de vista semiótico, são termos unívocos. No entanto, numa exegese bíblica mais fina, parece-me que o termo povo é mais usado no contexto messiânico da palavra de Deus, e o termo nação em contexto de diferenciação étnica que o Antigo Testamento fazia. De qualquer modo, a realidade substancial e existencial que estes termos designam merecem o cuidado de Deus Pai, o Criador, que espera a cooperação dos batizados para dar ao Filho as nações como herança. Que aquele salmo falava. Cristo espera de nós batizados que pedireis e dar-te-ei todas as nações. Portanto, do ponto de vista teológico, a Igreja Católica define-se como um novo povo de Deus, no qual o ser humano se incorpora através do batismo. Todo o ser humano, ao ser incorporado na Igreja, transporta consigo, na sua personalidade, as marcas da sua cultura, o batizado adulto, ou a sua cultura em potência, transmitida pelos pais, ou que se espera que os pais transmitam, o batizado infantil. É a partir da definição de cultura que a Igreja Católica aceita, assume-se às diferentes culturas na sua rica diversidade. Vou citar a Lumen Gentium 89. Deixando de ser uma igreja
eurocêntrica, aqui centrada na Europa, naturalmente, ao ser fiel ao Senhor do Universo, passa a ser a Igreja do mundo. E assim, o novo povo de Deus passa a ser um povo com muitos rostos. Este povo de Deus, e agora estou a citar, aliás, as moldas como referiu há pouco, encarna-se nos povos da terra, cada um dos quais tem a sua própria cultura. A noção de cultura é um instrumento precioso para compreender as diversas expressões da vida cristã existentes de povo de Deus. Trata-se de um estilo de vida que uma determinada sociedade possui, de uma forma peculiar, etc, etc. Não vou aqui fazer-vos perder mais tempo com esta definição de cultura que vem na Fratelli Tutti 115, 84, 85, 86 e 87. Mas sendo o batismo um sacramento, quer enquanto sinal, quer enquanto facto constituinte de ser-se cristão, ele é um sinal e ao mesmo tempo um facto constituinte da minha natureza de cristão, é ao mesmo tempo o único sacramento de entrada e de iniciação aceite pelas comunidades cristãs, outras que não sejam a católica. É um sacramento único. Uma vez batizado na Igreja Anglicana, eu, católico, ou padre, um presbítero ou um leigo também pode batizar numa situação de emergência, não tem o direito de rebatizar a pessoa. Os evangélicos, abusivamente, e por isso não estão em comunhão, do meu ponto de vista, com Deus no sentido teológico, comunhão teológica, exigem o rebatizar, que é um abuso, não é? E a Igreja Católica aceita isso. Um batismo é único e aceita qualquer anglicano ou de outra igreja, da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, aceita como membro da família cristã. Dizia eu, é o único sacramento de entrada e iniciação aceito pelas comunidades cristãs. Podemos ver, de algum modo, como fazendo já parte do reino de Deus, todas as outras comunidades cristãs, apesar da lumanegência, não as englobar explicitamente na sua definição de povo de Deus. De facto, se nós pegarmos simplesmente a lumanegência, a Igreja Anglicana não está, a Episcopal não está, não estão as outras. Por isso também a Igreja Católica, tomando consciência disso, promove a oração pela unidade dos cristãos, como Cristo pediu que pedíssemos pela unidade dos cristãos. Mas eu, de um ponto de vista, teológico, entendo que essas igrejas já fazem parte do povo de Deus. A afirmação dogmática da Lumanegência 3, de que a Igreja fundada por Jesus Cristo é o novo povo de Deus, não nega, eu sublinho isto, não nega a legitimidade, na linha do Antigo Testamento, de o povo hebraico se reclamar, também eu, povo de Deus. Não está excluído. No Antigo Testamento é referida, mais de uma centena de vezes, a existência de outros povos que, além da nação hebraica eleita, porque no Antigo Testamento é a nação eleita, também merecem o cuidado de Deus, Senhor do Universo, como é óbvio. Porque ao longo da Bíblia aparece muitas vezes esta feliz definição de Deus como Senhor, Senhor do Universo, o que nos leva para que é o Senhor de outros planetas que tenham vida, efetivamente, tenham vida. Estes outros povos referidos na Bíblia, fora de uma definição e tipificação étnico-cultural, mas dentro de uma simples e clara referência existencial e plural, não serão eles também, enquanto obra da criação, os muitos rostos de Deus? Os muitos rostos de Deus. Do mesmo modo, os herdeiros de Abraão, seguidores do Corão, e não do judaísmo, claro, judaísmo islâmico, não são eles também um importante rosto de Deus com os quais, na linha do encontro no Cairo de Francisco, o grande imã sunita Taif, devemos orar e celebrar
deles como pertence à mesma humanidade. Em síntese, o novo povo de Deus, encabeçado por Cristo, todos os homens são chamados, João, pois o Pai constitui o herdeiro de todas as coisas e de todas as nações, segundo a sua promessa. O que é o diálogo interreligioso e intercultural promovido incessantemente pela Igreja, sobretudo por Francisco, senão o reconhecimento de que fora desta, da Igreja, os povos, enquanto obra da criação, são também intrinsecamente povo de Deus, ainda que com muitos outros rostos são, com certeza. Para a Igreja e para os cristãos, qualquer que seja o seu rosto, será fácil lidar com esta diversidade cultural, quer dentro do perímetro da Igreja Católica, quer no perímetro das igrejas cristãs, quer no perímetro das outras religiões e culturas. Será fácil? Não é. É muito difícil. Nós temos como herança de Francisco, e sublinho, a tarefa de integrar as realidades diferentes. Tarefa muito difícil e lenta, embora seja a garantia de uma paz real e sólida. Na Fratelli Tutti dos anos 60, assim como a herança de Francisco temos de que só poderá ter futuro uma cultura sociopolítica que inclua o acolhimento gratuito. De qualquer modo, é de todo inaceitável que, a partir da sua própria cultura, cada um julgue a sua superior à dos outros, que enriqueceram e continuamente enriquecem o povo de Deus, mas antes as devemos aceitar a todos e partilhar de coração aberto essas culturas em geral e, sobretudo, quando se insere, estão dentro da nossa Igreja. Os conflitos e o remédio, para os conflitos, temos um remédio, naturalmente, que é o diálogo, e temos um grande mestre, o nosso querido Frei Domingos, fora do diálogo não há salvação. Espero que já tenham lido esse livro, que é magnífico. É magnífico. De facto, o cimento principal da união e da perenidade do povo de Deus, agora na perspectiva da emergência e da nossa Igreja, é a vivência do amor e da caridade fraterna como garantia e selo de que aí habita Deus. É uma garantia, é um selo de que habita Deus, na fraternidade e no amor, na nossa Igreja. No entanto, não podemos ficar com uma perspectiva simplesmente pietista, que está tudo bem. Não está. Ainda há bocado vi o exemplo de que aqueles que rezam muito não sei o quê, na hora da verdade viram as costas. São hipócritas. E é desta hipocrisia que eu sei falar de hipocrisia, vou falar quando refiro isto. De facto, o cimento principal é o amor e a caridade. No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo é atravessado também por um permanente apelo à justiça. Justiça que elas lhe fizeram, essas pessoas que lhe viraram costas. Que deve ser restabelecida quando quebrar. Quando estamos perante situações de injustiça, causadoras de graves conflitos, estes só podem ser sarados através do diálogo. E por ele, diálogo estabelecido à paz. Há aqui uma citação extensíssima, trechos da palavra de Deus, em que a condição para que tenhamos paz perante conflitos é praticarmos a justiça. Aliás, recordam-se desta: se tens alguma coisa contra o teu irmão ou o teu irmão contra ti, vai-te entender primeiro, dialoga, perdoa-lhe e depois aproxima-te do altar. Não esquecer que o Evangelho também é notícia, no Evangelho é também notícia e de modo notório, um modo exasperado, mas nada manso, como Jesus expulsou os vendilhões do templo.
Eu tenho aqui alguns pequenos comentários e transcrições da Bíblia. Esta humanidade de Cristo, ou seja, a capacidade que ele teve, a capacidade não, o facto de se ter irritado, mostra que é verdadeiro homem. Não é só Deus, mas verdadeiro homem. Que se incomoda com a injustiça. Que o leva a revoltar-se. A revoltar-se lembra-nos da dupla condição de cristão. É dupla. Ou seja, embora cada um de nós sejamos, já não estou a ler, já estou simplesmente a lançar ideias, sejamos cidadãos do povo de Deus, cada um de nós é, nós somos também cidadãos do povo da terra, da nação. Temos uma dupla nacionalidade, onde abundam conflitos interpessoais e étnicos nesta terra, nesta dupla realidade. Eu transcrevo aqui rapidamente algumas passagens de um texto que eu escrevi já este ano, a pedido da nossa Presidente para as conferências vicentinas, acho que foi em janeiro de 2025, para as mesas redondas. Está online. Diz? Está online. Está online. Portanto, são três. Ao geral, estou a começar muito com esta reflexão teológica. Não, peço desculpa se sim eu não transcrevo isto. Okay? Os batizados, enquanto cidadãos do reino de Deus, por um lado, e por outro lado, enquanto cidadãos de um povo-nação em concreto, como somos nós, torna-se difícil dirimir entre as questões da nação terrestre e as questões imperativas do reino dos céus. Só quem não viveu a vida dia a dia como cristão não esteve confrontado com dificuldades, isto é pecado, não é, o que eu devo fazer, o que não devo dizer. No entanto, os cristãos, no seu cotidiano, sabendo, cada um de nós que é animado pelos dons do Espírito Santo, repartidos por cada um segundo a sua vontade, Hebreus, assume com confiança as suas decisões e práticas de vida em relação às questões do reino e às questões do povo. E faz isto em consciência. Por vezes toma decisão enquanto cidadão do reino, enquanto cidadão da nação. E faz isto em consciência, que é o melhor bem que as democracias têm, que é a liberdade de consciência. E não nos podem roubar essa liberdade de fazermos em consciência o que achamos melhor. Os evangelhos de Jesus estão povoados de referências a espíritos bons e maus, puros e impuros. Para o cristão que acolhe os evangelhos com simplicidade e sem especiais preocupações de exegese, os bons e puros são as energias que são santas porque vêm de Deus e são benéficas para as pessoas, para os crentes, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua condição social, crentes ou não crentes. Os maus e os impuros, ou as energias más e impuras, são as energias negativas que não vêm de Deus e são contrárias ao bem das pessoas. Na esfera individual, e enquanto cristão do reino, a sobriedade pautar-se-á pela humildade, conversão aos mandamentos eternos da simplicidade e do amor, da disponibilidade para participar nas obras e movimentos de solidariedade social, por exemplo, o voluntariado a que todos somos chamados, sobretudo quando estamos a ficar velhos e temos mais tempo para nos dedicar aos outros. Pela predisposição contínua para usar o diálogo para dirimir conflitos, pela procura da humanização, como o teólogo José Maria Carrilho propõe, e transcreve este teólogo. O aspecto mais importante e decisivo da nossa vida cristã é o da humanização, o de procurarmos ser cada vez mais humanos, mais tolerantes e compreensivos com tudo o que é humano e, sobretudo, contagiarmos os outros com a nossa própria humanidade na humildade. Isto, claro, sem esquecermos, e agora já não cito, isto, claro, sem esquecermos que o cristianismo não é só uma filosofia, uma ética, é também, sobretudo, uma pessoa.
Cristo. E a quem louvamos e oramos, e pelo qual conhecemos a importância de amar a Deus como sumo bem comum, na formulação de Duns Scotus, um célebre teólogo e filósofo do século XIII ou XVI. Na esfera social, é muito importante citar o Duns Scotus do século XIII, quando ele fala a nossa fé, o ser cristãos é um precioso bem comum que devemos preservar. Porque nós falamos muito do bem comum, os políticos falam, e com razão, é a missão deles procurar o bem comum da nação, mas nós não devemos esquecer que, além desse bem comum, das coisas materiais, de vivermos em conjunto numa nação, nós assumimos a esperança, o desejo e a responsabilidade do bem comum, do amor e da fraternidade. Na esfera social, enquanto cidadão da nação e do mundo terrestre, a sobriedade não depende do cristão individualmente considerável, mas todo cristão deve empenhar-se para que o fosso entre os ricos e os pobres não se alargue, ao contrário, diminua, e que não seja destruída a natureza por uma economia da ganância, a que mata, no dizer de Francisco, ou seja, é intolerável que, segundo as estatísticas, cerca de 20% dos mais ricos do mundo se apropriem de 80% dos recursos do planeta, sobrando apenas 20% para os mais pobres repartirem entre si. E eu vou avançar, e não estou a citar mais este artigo, e repito como comecei: vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei a nação por herança. Compete-nos orar para que sejamos um, em relação à diversidade das igrejas cristãs. Quando se pede especialmente na Semana da Unidade dos Cristãos, temos de ser nós, já constituídos em povo de Deus com muitos rostos, pelas diferenças culturais que existem dentro deste mesmo povo, a pedir que o Senhor do Universo nos dê, o Senhor do Universo, nos dê ao seu Filho, e que dê ao seu Filho todas as nações por herança, que ainda estão fora deste perímetro definido no Vaticano II pela Lumen Gentium. Que dê as nações por herança. São estas as nações que ainda não são orantes como nós, porque não têm fé, não sabem orar, ainda não são orantes, nem são expectantes. Porventura, essas nações que não têm o conhecimento de Cristo também não são expectantes, mas Deus disse que elas existem, estas nações, e disse que peçamos para que se cumpra a promessa da herança que Ele faz a Cristo: dar-te-ei todas as nações por herança. E este é um encargo. E eu diria que mais um encargo deixado por Francisco, que é este: devemos ter um rosto lavado, individualmente, coletivamente, enquanto povo de Deus, mas Ele pede-nos, quando eu digo Ele pede-nos, para mim o Francisco vive, não morreu, ele está vivo. Ele pede-nos para que peçamos ao Senhor que o Espírito penetre no coração destas culturas. E para isso nós temos que dar o exemplo. Não há mais bonito nem mais belo nesta linha de compromisso terrestre, cidadão terrestre. Não há um compromisso mais belo do cristão se não lutar pela liberdade, pela dignidade de cada um, pela igualdade de todos os seres humanos, quer de género, quer de condição socioeconómica, pela felicidade de cada um. Fazermos tudo para que os outros sejam felizes, para além da nossa felicidadezinha, a alegria, a fraternidade, a justiça entre todos os homens e as mulheres. Termino
da oração dos fiéis na missa Ezequiel do Papa Francisco, pelos povos de todas as nações, que, praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Obrigado. Até que corto uma respiração. Muito obrigada, Francisco. Silvino, já o chamo o Papa Francisco. Deve ser da profundeza da reflexão teológica que acabei de ouvir. Silvino, obrigada por esta reflexão, que nem sequer me atrevo a tirar sequer um sublinhado, e passo a palavra para a Assembleia, para ao menos umas 2 ou 3 perguntas, também de forma a que possamos cumprir o horário que nós temos para ocupar aqui esta sala. Portanto, a palavra está na Assembleia, quem quiser usar dela. Tome só o nome, por favor. Muito boa tarde. Sou Adalberto Fernandes. Felicitar vivamente a escolha deste tema para esta tarde e, para ser muito breve, gratidão pela partilha, pela excelência das partilhas de cada um, e duas perguntas muito simples. Ao Bruno Oliveira, de facto, sem vestes, mas com um testemunho, como foi dito pelo Silvino, que eu subscrevo, extraordinário. E já agora, relativamente ao seu trabalho de mediação, gostaria de ouvi-lo como é que, como é que é dizer isto de uma forma muito simples? Como é que se sente o impacto do seu trabalho nas pessoas e se essas pessoas vão mais além, se têm outras descobertas, se sente que há também uma reciprocidade das pessoas com quem trabalha. E se é Mas da parte dos utentes ou da parte dos funcionários? Sim, das pessoas que Das duas partes. Das duas partes. Okay. Qual é essa dinâmica? Porque isso é muito importante em termos de toda a qualidade do trabalho do hospital. Eu por exemplo... Depois respondo só agora para o Silvino, uma extraordinária lição, sem dúvida, mas referiu que relativamente a povos ou culturas não orantes, não sei se eu vi bem, mas tenho a consciência que todos os povos do mundo oram, sei lá, não como eu, mas com a minha experiência, todos os povos passam por fragilidades, por questões de sentido da vida e devem orar, com certeza. Talvez mais genuinamente do que eu. Penso. A força do Espírito ultrapassa todos os nossos esquemas mentais. Eu acredito profundamente nisso. Estou grato por ter uma outra forma de orar, mas talvez aprenda muito com outros povos. Era só esta partilha e reforçar as minhas felicitações. Obrigado. Obrigada. Vamos juntar as perguntas, se calhar, se houver mais. Não há mais? Então, se calhar, eu só queria. Estou muito preocupada, é que eu há bocadinho não disse que o Bruno também era a primeira vez que estava connosco. Ó Bruno, há bocadinho eu não disse que além do Francisco e da Sofia, também o Bruno era a primeira vez, mas como estava na mesa, eu queria só,
fazemos escolhas políticas, não se esquecermos que somos cidadãos do reino, não só cidadãos da nação. E queria só convidar na próxima semana, que é quarta-feira, já agora, dia 14, para aqui voltarem. E dizer ao Silvino que nós normalmente falamos de cotas a pagamento, sempre, estamos sempre a receber cotas, e gostei muito de ouvir hoje sobre aquilo que tu tanto gostas de falar, e nós às vezes não deixamos porque temos de tratar de assuntos. Bruno, quando a Maísa e eu fizemos um casting, dizemos que temos que convidar o Bruno, nós realmente somos muito boas. Ai, desculpa, isto era sobre ti. Não, para dizer que realmente o testemunho de vida, que é o testemunho que não é só veio aqui falar o coitadinho, veio aqui contar a sua historinha, não, é mesmo de uma pessoa que está no espaço público a fazer um trabalho que muda a vida das pessoas e que também transformou a ti, não é? E obrigada pelo testemunho de que é sempre possível nos reconvertermos também, vivermos várias conversões, e tu viveste várias, ainda bem que não ficaste traumatizado por te terem chumbado e por não seres como a Salomão. Nós realmente, a catequese, as asneiras, ou seja, da catequese, eu fui catequista há 7 anos, sei que fui eu que fiz a maioria delas, mas realmente nós são transversais às igrejas, às comunidades cristãs, traumatizamos mesmo as crianças, muitas vezes. Não sei se há mais Foi um bom trauma. Ok, então passo aí a palavra ao Bruno então, para responder, que tem uma pergunta direta. Nas comunidades ciganas, a saúde e a parte espiritual está muito vinculada, está muito vincada. Então, não tenho estudos, mas pela perspectiva que eu tenho, pelo menos 80% das comunidades ciganas, porque não existe uma comunidade cigana em Portugal, há várias, são cristãos evangélicos. Eles acreditam que através da oração da igreja e do pastor por imposição de mãos, que há uma chance e uma probabilidade daquela pessoa que está doente melhorar significativamente. E isso ajuda muito, mesmo em termos de conforto emocional, em gestão da ansiedade, no cumprimento das regras, dos serviços, e também quando as situações são irreversíveis, ou seja, enquanto já se sabe que em princípio não há nada a fazer aos olhos humanos, o elo principal em que eu articulo, porque eu também faço articulação com o líder religioso, seja de que religião for, quando é com o pastor evangélico, a primeira pessoa que eu falo é com ele, porque o pastor conhece as ovelhas como ninguém, sabe quem é que está mais bem estruturado para receber aquela má notícia, e ele fala com essa pessoa. Depois há um efeito multiplicador dentro da família para atenuar o impacto emocional que existe dentro daquela família, para que já depois não é só o pastor, depois são 2 a apoiar, depois não são 2, são 3, e num sofrimento tão grande que existe, que muitas vezes é a perca de um filho, todo o que se possa fazer para atenuar essa dor tem um valor muito grande e um significado muito grande. E já tive pais que os filhos morreram há 5 minutos e agarram-se a mim como eu tivesse o dom de maravilhas, de ressuscitar mortos. E na altura eu tenho vontade de ter esse dom, mas também tem que haver uma gestão minha e aceitar que a vontade de Deus é que permanece em todas as circunstâncias, e se Deus o permitiu é porque Ele tem um propósito maior que vai além do nosso pensamento. E esse discurso que se tem com a família, esse preparo que o pastor tem ou não tem em preparar a família é muito importante, e é um impacto muito positivo, e a pessoa aceita e conforma-se de uma maneira diferente e encara a morte de uma perspectiva bastante mais positiva, digamos assim. Eu acho que deve ter ido ao encontro da sua pergunta. Muito obrigado.
E a outra pergunta relativamente Qual era a a pergunta? Qual era a questão? povos não orantes, era para... Não percebi para Mais quem. profundamente. Eu Pois. referi-me aos povos, ainda não disse não orantes, ainda não orantes, porque de facto não sabem orar, não são cristãos, não. Eu diria que os povos fora do perímetro ou do cristianismo, ou do judaísmo, ou do Corão, são povos não orantes no sentido estrito da oração, como uma prática e uma vontade individual de louvor a Deus, ou prece a Deus, ou algo assim. Mas são povos, do meu ponto de vista, que oram através da contemplação da natureza e da criação. E certamente essa sensibilidade à natureza, que fora do cristianismo ou das três religiões monoteístas, estou a falar sobretudo no taoísmo, mais no confucionismo, ou mais ainda no budismo, eles amam a natureza, eles têm festas à natureza, e isso é uma maneira de orar, porque na verdade vendo eu a natureza e as belezas da natureza como obra da criação, obra do meu, entre aspas, Deus, meu, entre aspas, nosso Deus, obras do nosso Deus, eu estou a ver nessas festas, estou a lembrar-me do taoísmo, no Japão, festas às flores, etc. Estou a vê-los a orar a Deus, porque estão enfim, a festejar a obra da criação, as flores. Mas não é orantes no sentido. Agora, o que eu digo é que, o que eu reflito, o que eu retiro do ponto de vista da exegese bíblica, é que Deus me pede, a transcrição do Salmo 2, Deus me pede para ajudá-lo, ou então ele me pede para eu lhe pedir para que ele dê ao seu filho como herança todas as nações. Onde estão esses? Que ainda não são orantes nem expectantes, porque não conhecem a Cristo. Mas, pela oração, pelo nosso exemplo, como eu dava no fim, talvez eles venham a conhecer a Cristo e se venham a integrar nesta grande família orante. Deixem de ser expectantes para serem orantes como nós. Mas até lá, certamente muitos séculos passarão se não houver uma bomba atómica qualquer que termine connosco todos. E que ninguém morre mesmo. Mas eu confio na palavra de Deus, confio que isto vai passar-se, porque para mim é um salmo profético. Todas as nações hão de conhecer a Cristo. E todos nós partilhamos com todas essas nações o nosso cristianismo, a nossa relação com Deus. Não sei se Obrigado. mas está de acordo. O doutor Alberto está de acordo não é de acordo comigo, mas a compreender a minha posição. Sim, face a isto. porque reforçou a ideia, até entre outras coisas, das festas, da contemplação da natureza e do respeito pela natureza também. E isso basta ter um conhecimento da cultura que nós chamamos os povos indígenas e do respeito que têm mútuo pela vida e pela coesão dos seus grupos, mas sempre com a sua serenidade e procura da verdade, aquilo que o conteúdo, base da sua partilha, da sua reflexão. Eu concordo. Ok, obrigado. Concordo, porque de facto, na fé que temos, e comunicamos, Cristo, até desceu à mansão dos mortos, morreu, ressuscitou tudo, estava antes, e ressuscita
Não havendo mais perguntas, resta-me agradecer a presença de todos, a paciência que tiveram de nos escutar e lembrar que na próxima quarta-feira, temos a próxima conferência e a Maria irá lembrar. Com o José Leitão, a Judite Cainha Fernandes, que é escritora, ele lançou agora um livro, podem comprar para a Semana de Autógrafos, chama-se O Mel Sem Abelhas, e o José Manuel Sobral do ICS, e vamos falar da democracia